Graça e paz. Vamos juntos para mais uma reflexão. Eu quero falar sobre um homem chamado Josafá. Ele foi rei da nação de Judá. E durante o seu reinado, 3 povos se reuniram para invadir a nação de Judá. Então aquele rei, ele buscou a Deus. Foi a primeira coisa que ele fez. Ele priorizou buscar o Senhor. E essa é a primeira lição que fica para a minha vida e para a sua vida. Em primeiro lugar, priorize a Deus em tudo, em todo tempo. Não só no momento de adversidade, mas também nos bons momentos. Lembre-se do Senhor. Celebre ao Senhor. Se é um momento bom, se é um momento de alegria, lembre-se do Senhor que está nos proporcionando isso. Se é um momento de adversidade, um momento de pressão, lembre-se, o Senhor é aquele que pode te socorrer. Então busque ao Senhor. A palavra nos diz que devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então a primeira lição é: busque a Deus. A segunda coisa que eu observo é a sinceridade do coração do rei, e é exatamente essa lição que fica para mim e para você também. A segunda lição dessa mensagem é: seja sincero diante do Senhor. Não adianta querer esconder o coração diante de Deus. Rasga o coração diante dele, aquilo que você está sentindo, aquilo que está se passando, fala para o Senhor. Eu sei que nem para todas as pessoas a gente pode abrir o nosso coração. Nem todo mundo realmente é de confiança, nem todo mundo realmente nos ama e se importa com a nossa dor ao ponto de nos ouvir e se compadecer junto conosco. Então, para algumas pessoas a gente precisa ser mais reservado de verdade, mas para com Deus não faz isso. Rasga o coração, seja sincero, é porque Ele conhece tudo que se passa. Se você não está com vontade de orar, fala com Deus. Olha, Senhor, eu estou vindo aqui, mas não há vontade nenhuma em estar orando, em estar lendo a palavra, mas me ajuda. Me ajuda a desejar mais, a ter mais fome e sede da Tua palavra, de estar contigo. Rasga o coração, querido, querida. Não adianta querer esconder nada de Deus, Ele conhece o nosso coração. Foi isso que o rei Josafá fez. Ele rasgou o coração diante do Senhor. Ele não tentou inventar nada. Na sua oração, ele começa falando para Deus tudo aquilo que Deus já tinha feito em favor da sua nação, em favor do seu povo. E eu quero ler aqui o trecho final da oração do rei Josafá, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Ele diz assim para Deus: Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Ele fala se Deus não ia julgar esses povos que estavam se levantando contra a sua nação, a nação de Judá. E ele continua e diz: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Ele foi claro em dizer a Deus: eu não tenho força, Senhor. Não tenho força para confrontar, para enfrentar essas nações que estão se levantando contra nós, Senhor. E ele continua: e não sabemos o que faremos. Ele é claro para Deus: eu não sei o que fazer, Senhor. Eu não sei como me defender, eu não sei qual o posicionamento que eu preciso ter diante dessa afronta. Então, sinceridade. Ele primeiro disse que era uma grande multidão e que eles não tinham força para vencer porque eram maiores. Ele deixou claro também que não sabia nem o que fazer. Em outras palavras, ele também estava deixando claro para Deus: estamos com medo, Senhor. Ele rasgou o coração, ele foi claro para Deus: Senhor, me ajuda porque eu estou perdido. Estou perdido. Isso é sinceridade, irmãos. Isso é ser sincero diante do Senhor. E é isso que precisamos fazer diante de Deus, quando buscamos a Deus. Ser sincero, abrir o coração, rasgar o coração diante do Senhor, porque a palavra nos diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar. Deus não vai ignorar. Não, de forma alguma. Deus está ali pronto para nos socorrer, para nos ajudar. Então, lança diante dele as tuas limitações. Lança diante dele como se encontra o teu coração, a tua alma. Coloca diante dele, expõe mesmo o teu coração diante do Senhor. Deus quer ouvir você. Quando o cego Bartimeu, ele se aproximou do Senhor Jesus e clamando por ajuda, por socorro, Jesus foi até o encontro dele e disse para ele: o que você quer que eu faça? Jesus queria ouvir, que ele abrisse o coração, que ele fosse claro para o Senhor: o que você quer? E ele disse: eu quero ver. E Jesus disse: então veja. E Jesus o curou. Jesus quer ouvir você. Abre o teu coração. O rei Josafá fez exatamente isso. Ele disse: Senhor, eles são maiores, são mais fortes, eu estou com medo, eu não sei o que fazer.
Agora, uma coisa também muito importante é a terceira lição, que fica para mim e para você. Porque esse versículo não se finda aí, mas ele continua. E o rei, na sua oração, nas suas últimas palavras, ele diz o seguinte: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amados, isso fez toda a diferença. Ele, primeiramente, buscou o Senhor. Segundo, foi sincero, rasgou o coração diante de Deus. Mas em terceiro e último lugar, ele confiou em Deus. Ele disse para o Senhor: os meus olhos estão postos em ti. E é nele que nós precisamos colocar os nossos olhos. É nele que nós devemos e podemos confiar de todo o coração. Por maiores que possam ser os nossos inimigos, a adversidade, as pressões, as circunstâncias, mas maior que todos eles é o Senhor. De nós mesmos nós não teremos força nem habilidade realmente para resolver. E quantas vezes a gente se encontra em situações como essas, como esse rei? Quantas vezes situações se levantam contra nossas vidas, que a gente realmente olha para aquilo e diz: eu não sei o que fazer, eu não sei nem para onde ir, eu não sei a quem recorrer. Mas ergue os teus olhos, como disse o salmista: eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro vem do Senhor, o socorro vem de Deus. A palavra também nos fala sobre Pedro. Pedro viu Jesus andando sobre as águas, e quando ele viu Jesus andando sobre as águas, ele disse: Senhor, eu quero também andar, eu quero ir ter contigo. O Senhor Jesus disse: vem. E a palavra fala que ele começou a andar também sobre as águas. Só que durante um período, durante essa caminhada, ele tirou os olhos de Jesus e olhou para a força do vento, para a tempestade, para a circunstância, e ele começou a afundar. Não tira os teus olhos do Senhor. Continua olhando para Ele. Por mais difícil que a situação possa parecer, não olha para essa circunstância, não olha para esses inimigos, não olha para o tamanho deles, olha para o Senhor. Fixa os teus olhos em Deus. Não se deixe ser amedrontado pelas adversidades, porque saiba de uma coisa: maior é o Deus que está com você, maior é o Deus que se levanta em meu e em teu favor para nos livrar de todo mal. Não permita que essa situação, que essa afronta faça com que você se desespere ao ponto de esquecer que Deus está aí contigo. Ele está com você agora, nesse momento, onde quer que você se encontre. Deus se faz presente. Maior é o Senhor. Maior é o Senhor. Então não diga para Deus o tamanho do teu problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. E maior é o Deus que se levanta em nosso favor. Creia no Senhor, coloca os teus olhos no Senhor, como o rei Josafá, apesar de estar com medo, apesar de não saber o que fazer, apesar de reconhecer a sua pouca força, mas uma coisa ele fez: ele colocou os olhos dele no Senhor e não tirou os olhos do seu Deus. E sabe, queridos, o que Deus fez? Deus respondeu a essa oração. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, versículo 15, Deus responde para o rei e diz o seguinte: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão minha, assim diz o Senhor. Quando nós colocamos os olhos no Senhor, quando nós cremos em Deus de todo o coração, é Ele que vai diante de nós, é Ele que se levanta em nosso favor, é Ele que diz para mim e para você: não tenha medo, não se deixe assustar por conta das ameaças, por conta das pressões, por conta das questões que têm se levantado contra você. Não tenha medo, porque sou eu, o Senhor teu Deus, que vou diante de você, que me levanto em teu favor, que vou pelejar essa peleja, e contra o Senhor nosso Deus não há quem resista, meus irmãos, porque Deus se levantou em favor de Josafá e essa batalha foi vencida. Sabe por quê? Porque primeiramente aquele homem buscou a Deus, em segundo lugar aquele homem foi sincero diante do Senhor, expressando suas limitações, expressando a sua pouca força, mas em terceiro e último lugar aquele homem se posicionou com seus olhos em Deus, confiando
confiando, esperando, crendo no Senhor seu Deus, porque ele sabia que o Senhor seu Deus jamais iria lhe decepcionar nem lhe abandonar de forma alguma, porque jamais Deus fará isso com aquele que nele crê e espera. Então creia, espere e confie no Senhor, e você verá o agir de Deus em sua vida.